A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus, ou seja, a revista de escola dominical, Betel Dominical, Ministério Madureira. E nós já estamos em 2025 e estou aqui em mãos com a revista, tá? Da escola dominical, esse é o tamanho grande de professor. Já estamos aqui com essa revista e é o primeiro trimestre de 2025. É o primeiro trimestre de 2025. E essa revista de escola dominical, nós vamos tratar de assuntos com relação ao pentecostalismo, né? A história do pentecostalismo. E aqui é a capa, né, da revista, muito bonita a capa. Ó. Você deve ter em mãos aí também, porque domingo agora, dia 5 de janeiro, já vai ser ministrada, né, a primeira lição de escola dominical em todas as igrejas do Ministério Madureira. E é interessante notar que este tema, né, o movimento pentecostal, que nós vamos aqui destacar a atuação do Espírito Santo em todas as lições aqui, né? Desses assuntos, dessas 13 lições que nós vamos fazer comentário aqui no decorrer desses 3 meses, desse primeiro trimestre de 2025. Nós vamos tratar aqui várias lições aqui, vários assuntos importantes, né, para o nosso crescimento espiritual. O tema aqui, né, tema aqui da capa é Movimento Pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. E na nossa primeira lição, aqui, quem vai ser o comentarista aqui desse primeiro trimestre de 2025 vai ser o bispo Oildes José do Carmo. Ele é vice-presidente da COMANED, Convenção Nacional da Assembleia de Deus no Brasil, Ministério Madureira, presidente da COMANED, Goiás, Convenção Estadual Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus, Ministério Madureira no estado de Goiás, pastor presidente da Assembleia de Deus, em Campinas, Goiás, advogado e teólogo. Então aqui vai ser o bispo Oídes José do Carmo, que vai estar fazendo os comentários, né, desse primeiro trimestre de 2025 da revista da Escola Dominical. Então aqui, nessa primeira lição que nós vamos ministrar, vai falar sobre a descida do Espírito Santo, o início de uma transformação na vida do crente. Como é de costume, nós vamos ler o texto de referência e depois nós vamos ler também o esboço da lição, que são os tópicos, né? Primeiro, segundo e terceiro tópico. E depois eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal. Bem? Vou pedir para você se inscrever no nosso canal, porque toda semana nós temos aqui, toda semana nós vamos gravar, né, as lições de escola dominical, né, da Betel Dominical, Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Então aqui o texto de referência que está em Atos no capítulo 2, que diz assim: cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Esse texto de referência está em Atos no capítulo 2, que vai ser extraído aqui
o nosso comentário dessa lição, né? A primeira lição desse primeiro trimestre de 2025. Aqui no primeiro tópico nós temos a promessa que se cumpre. A promessa no Antigo Testamento, a vinda do Consolador, o Espírito Santo no Pentecostes. No segundo tópico nós temos o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo aumenta a abrangência da igreja. Segundo, o Espírito Santo nos tira da zona de conforto. Terceiro, o Espírito Santo age na vida do pecador. Aqui no terceiro tópico, aqui no final, nós temos a autoridade do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo nos reveste de poder. Segundo, o Espírito Santo nos encoraja. Terceiro, o Espírito Santo nos capacita. Esse aqui é o esboço dessa primeira lição da Escola Dominical, desse primeiro trimestre. E nós já vamos entrar aqui para fazer o comentário. Seja bem-vindo você que é professor, você que é aluno, você que gosta de aprender da Palavra de Deus. Eu sou o professor presbítero Florival, congrego na Assembleia de Deus Ministério Belém. E nós estamos aqui prestando serviço aos irmãos, né? Prestando serviço aos irmãos com muita alegria e com muito prazer, com muita satisfação, né? Prestando um serviço aí aos irmãos da Assembleia de Deus Ministério Madureira, né? Nós sabemos que Jesus não vai vir buscar placa. Ele, lá em Tito, no capítulo 2, a palavra de Deus diz que ele vai buscar um povo especial, santo e zeloso de boas obras, um povo especial que pertence a Jesus, né? Que é propriedade sua. Glória a Deus por isso. Você que não é inscrito no canal, se inscreve em nosso canal, Professor Escola Dominical, né? Para que você possa ser notificado pelo YouTube sempre que nós gravarmos algum vídeo, você possa ser notificado e receber o vídeo aí no seu aparelho, no seu smartphone. Glória a Deus por isso. Também queremos dizer para os irmãos que nós não vamos aqui demorar muito nesse vídeo, nesse estudo, porque aqui nós vamos fazer aqui um resumo aí de 35 ou 40 minutos, né? Na igreja você vai ter um tempo mais prolongado, mais extenso, para que você possa, juntamente lá com o professor e com os irmãos, estar aprendendo mais, né, da palavra de Deus. Mas aqui nós vamos entrar aqui nesse assunto aqui do primeiro, esse assunto aqui da primeira lição, a descida do Espírito Santo, o início de uma transformação na vida do crente. Nós vamos entrar aqui no esboço, no assunto dessa primeira lição, que também pode ajudar você que é professor aí, enriquecer a sua aula, né? Você que é professor, estávamos falando aqui algumas coisas assim, algumas lições aqui que não está na revista, mas está na Bíblia, e podendo assim enriquecer e se aprofundar, você que é professor, para enriquecer também a sua aula aí aos domingos, aonde você congrega. Dito isso, então vamos ler um pouquinho aqui, para que nós possamos fazer o comentário, né, da palavra de Deus. Aqui no primeiro tópico nós temos a promessa se cumpre. A promessa no Antigo Testamento. Embora o Espírito Santo estivesse em atividade durante todo o período do Antigo Testamento, o Senhor prometeu que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Está lá em Joel, no livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28 e 29. Além de Joel e outras profecias também falaram sobre a vinda do Espírito Santo. Ele atua desde a criação e continua presente e atuante na vida da igreja hoje. Aqui é importante, irmãos, fazermos aqui um comentário que a maneira do Espírito Santo atuar no Antigo Testamento é totalmente diferente da atuação do Espírito Santo
no Novo Testamento, ou seja, no período da graça. O período da graça foi inaugurado, ele teve o início quando Jesus morreu na cruz do Calvário, e assim ele invalidou, digamos assim, ele validou o sistema de sacrifício, né? Que o animal era sacrificado ali no altar para fazer propiciação pelo pecado daquela pessoa contra Deus. Então, no momento que Jesus morreu na cruz do Calvário, ali, ele invalidou o sistema de sacrifício, né? E atividade também dos sacerdotes no templo. Então nós vamos ver que Jesus ele invalidou todas essas atividades com relação ao sacrifício, né? E até a atividade dos sacerdotes no templo com relação os obreiros ali do templo, né? Com relação aos sacrifícios que eram feitos por aquelas pessoas que pecavam contra Deus. Então Jesus, no momento que ele morreu na cruz do Calvário, ele invalidou, né, todo esse sistema de sacrifício. E inaugurou ali a dispensação da graça. Ou seja, nessa nova dispensação da graça, o Espírito Santo vai trabalhar de uma maneira diferente, como a atuação dele no Antigo Testamento. Por exemplo, o Espírito Santo, ele sendo a terceira pessoa da Trindade, ele sendo Deus também infinito em nossas vidas, ele não habitava no meio do povo de Israel. O Espírito Santo, quando Deus escolhia um rei, um sacerdote, um profeta, essas pessoas eram ungidas com óleo que Deus pediu para que, esqueci o nome do cidadão agora, que Deus escolheu 2 homens lá para fazer lá as especiarias, né? Os objetos sagrados do tabernáculo lá, quando o povo de Israel estava no deserto. Então nós vamos ver que o óleo de azeite foi feito segundo a ordenança de Deus para que se ungisse, né, o sacerdote, o profeta, o rei, segundo a vocação que Deus tinha chamado. Então nós vamos ver que o Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo lá, na dispensação da lei, ele não habitava no povo de Israel, né? Ele vinha sobre esses homens, sobre o rei, o sacerdote e o profeta. Agora, nós vamos ver que a atuação do Espírito Santo na dispensação da graça, ou seja, nessa dispensação aqui da igreja, como eu disse quase agora, depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, nós vamos ver que o Espírito Santo, a atuação dele é mais completa. A atuação dele é mais abrangente, é mais completa, né? Ele atua de várias maneiras. Inclusive, ele habita na igreja. 1 Coríntios capítulo 3,16 fala assim que nós somos o templo do Espírito Santo. E é importante também dizer que essa profecia de Joel, no capítulo 2, do versículo do profeta Joel, capítulo 2, 28, está dizendo que o Espírito seria derramado na dispensação da graça. Por que a palavra de Deus diz que está sendo derramado? O Espírito Santo é uma pessoa. Mas quando nós começamos a estudar sobre os símbolos do Espírito Santo, né, sobre várias atuações do Espírito Santo, nós vamos ver que o Espírito Santo, como óleo, que o azeite é o símbolo do Espírito Santo, ele é derramado sobre a igreja. Ele é derramado sobre a igreja, e nós podemos ver isso, né, na leitura que nós fizemos, quando o apóstolo Pedro, quando Jesus ele falou assim, olha, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, esperai a promessa do meu Pai, ficar em Jerusalém. Então nós vamos ver que ficaram 120 pessoas no cenáculo, que receberam essa promessa de Jesus pessoalmente, e eles perseveraram em oração, e nós vamos ver que no dia do Pentecostes, aqui mais para frente aqui nós vamos falar sobre o Pentecostes aqui, nós vamos ver que tinha ali pessoas
havia a palavra de Deus diz que havia muitos religiosos de várias partes do mundo, ou seja, tinha 16 nações ali. Tinha pessoas que eram oriundas de 16 nações, e havia muitos prosélitos, né? Aquelas pessoas que eram gentil, ou seja, não era judeu, natural judeu, mas que se converteram ao judaísmo. Prosélito significa isso, uma pessoa que se converteu à religião do judaísmo. Então havia ali, né, 16 pessoas oriundas de 16 nações ali naquele cenáculo, né, em Jerusalém, porque era a festa do Pentecostes. E nós vamos ver que quando eles foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar línguas estranhas, nós vamos ver que Pedro, ele toma a palavra e ele começa a pregar a palavra de Deus, e nós vamos ver que ele recorreu a uma profecia lá de Joel, no capítulo 2 e 28. Ele falou assim, olha, esses homens não estão cheios de mosto essa hora, né, a terceira hora, ou seja, às 9 horas da manhã. Ele falou, esses homens não estão cheios de mosto, mas esses homens receberam a virtude do Espírito Santo, conforme está escrito na profecia do profeta Joel. Então ele recorreu a essa profecia, e quando se fala sobre derramamento, está falando sobre o óleo, que é o símbolo do Espírito Santo que foi derramado ali na igreja, né? Na igreja primitiva naquela época. Então vamos ler aqui o segundo ponto. A vinda do Consolador. Jesus advertiu os discípulos sobre a sua partida, revelando um pacto importante no perfeito plano de Deus. A vinda de outro Consolador após a partida de Jesus Cristo. Está lá no Evangelho segundo João, no capítulo 14, versículo 2. Capítulo 16, versículo 17. Para o pastor Ezequiel Soares, o Senhor Jesus se referiu ao Espírito Santo como outro Consolador, porque o Espírito Santo é alguém como Jesus da mesma substância, glória e majestade. Então nós vamos ver que Jesus, ele era um tipo de Consolador, ele ficava com os discípulos, protegia os discípulos, né, orava, estava ali fazendo papel, não só do Consolador, né, mas como mestre, como rei, como senhor, né, como profeta. Então Jesus ali com os discípulos, ele exercia vários papéis ali, conforme as profecias do Antigo Testamento apontava para ele, né? Ou seja, como profeta, como rei, né? Como rei, como sacerdote, né? Como sacerdote, Jesus ele intercedeu pelos discípulos lá no capítulo 16. E a palavra de Deus diz que ele está à direita de Deus e continua o seu ministério de sumo sacerdote, continua intercedendo por nós, ou seja, a igreja aqui está aqui na terra. Então nós vamos ver que Jesus ele falou que teria que ir ao Pai, né, e rogar ao Pai, ele teria que pedir ao Pai que enviasse outro Consolador ali para que habitasse juntamente com a igreja. É importante dizer isso, que é o Espírito Santo, né, que nos convenceu do pecado. Lá atrás, no passado, quando nós aceitamos a Jesus, alguém pregou para nós, e nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo nos convenceu, né, do nosso pecado. Ele também nos convenceu que só Jesus, né, é o Senhor da nossa vida, é o único Salvador da nossa vida. Ele também nos convenceu do juízo, né? Ou seja, do julgamento que Deus irá fazer naquele grande dia para todas aquelas pessoas que rejeitaram, né, o único meio de salvação, que é o Evangelho, né? Ou seja, Jesus crucificado ali na cruz do Calvário é o único meio de salvação para o ser humano. Então nós vamos ver que o papel do Espírito Santo é muito importante, porque lá em Romanos capítulo 8, Paulo fala assim, olha, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E a palavra de Deus diz também que quando nós recebemos o Espírito Santo é como penhor, ou seja, como um selo, né? Ou seja, é como
o selo, porque Jesus nos comprou na cruz do Calvário, pagou um alto preço pela nossa vida, né? Pela nossa vida, através do sangue dele. E a comprovação que realmente Jesus nos comprou é a presença do Espírito Santo em nossa vida como penhor, né? Como selo ali. Como selo de Deus, em que nós somos propriedades de Deus, pela presença do Espírito Santo que habita em nossa vida. Então, é importante dizer que todo salvo ele tem um Espírito Santo, e esse salvo ele vive em novidade de vida, ou seja, ele foi liberto do pecado, do mundanismo, de tudo aquilo que veio contaminar a sua vida espiritual. Ele tem, né, o Espírito Santo que santifica a vida dele, o Espírito Santo que dá entendimento da palavra, o Espírito Santo que concede os dons, né? O Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e o Espírito Santo que glorifica a Cristo. Jesus falou assim: olha, eu rogarei ao Pai, e o Pai enviará outro Consolador, porque vão receber daquilo que é meu, né? Ou seja, o Espírito Santo, ele vem até a igreja porque Jesus ele rogou ao Pai e o Pai concedeu que o Espírito Santo viesse sobre nossas vidas. Aqui no terceiro ponto fala o Espírito Santo no Pentecoste, a festa dos Pentecostes, também conhecida como a festa das semanas ou festa da cega, era a segunda das três principais festas do povo judeu. Ela recebeu este nome por ser celebrada 50 dias após a Páscoa. No dia de Pentecostes, aproximadamente 120 crentes oravam no cenáculo quando receberam o batismo com o Espírito Santo. Nós vamos ver aqui que Deus ele trabalha de uma maneira tremenda. Deus ele trabalha com sabedoria, né? Então nós vamos ver que Deus não escolheu em vão ali o dia daquela festa. Havia outras festas em Israel, mas Deus escolheu justamente aquele dia, né? Porque aquele dia havia muitas pessoas ali, havia muitos judeus ali naquele dia em Jerusalém. Havia muitos judeus de Jerusalém ali que participavam dessa festa do Pentecostes. Havia muitos prosélitos ali, pessoas que se converteram ao judaísmo. E a palavra de Deus diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, né, que significa 50 dias após a primeira festa, que era após a festa da Páscoa, tinha a festa da Páscoa, depois de 50 dias era Pentecostes. Penta significa, né, 50º, ou seja, 50 dias após a festa da Páscoa. Então nós vamos ver, né, a sabedoria de Deus, né? Nós vamos ver como Deus ele trabalha com sabedoria. Ele viu que havia judeus ali de muitas partes ali, pessoas que vinham de muito longe ali. E ali o poder de Deus foi derramado através do batismo com o Espírito Santo, e através do batismo com o Espírito Santo nós podemos continuar a leitura, né, de Atos capítulo 2, nós vamos ver que foi quase 3.000 pessoas salvas ali. Com certeza havia mais de 3.000 pessoas ali naquele evento, naquela festividade. Porque havia, segundo o estudo, havia pessoas, né, de 16 nações, havia pessoas de 16 países ali. Então havia muito mais de 3.000 pessoas. A Bíblia não relata, né, a quantidade, mas quando Pedro ele pregou a palavra de Deus, né, revestido do poder de Deus, nós podemos ver que quase 3.000 pessoas foram salvas através da pregação de Pedro. Então nós podemos concluir que o batismo com o Espírito Santo é muito importante. Além do batismo com o Espírito Santo nos revestir do poder de Deus,
ele também nos concede dons e nos concede ousadia e autoridade para pregar a palavra de Deus. Agora é importante dizer uma coisa, que ali não foi se derramado, como diz a profecia, o Espírito Santo não veio sobre a igreja naquele momento. Né? Então tem pessoas que vai pregar e prega errado. Jesus fala assim, olha, ficai em Jerusalém, esperai a promessa do meu Pai, e recebereis o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder. Então nós vamos ver que a igreja ficou em contínua oração. E justamente nesse dia, Deus ele preparou para que a igreja fosse batizada com o Espírito Santo e houvesse uma grande colheita de almas através da pregação da palavra de Deus. Mas é importante dizer que os discípulos ali já tinham o Espírito Santo. No capítulo 21 do Evangelho segundo João, quando Jesus ele ressuscitou, os discípulos estavam sentados em uma mesa, né? Em uma casa muito grande, e quando Jesus ele apareceu lá, no meio dos discípulos, ele soprou nos discípulos e falou assim, olha, receba o Espírito Santo. Né? Então ali houve o quê? Houve um novo nascimento, houve uma regeneração com os discípulos naquele momento. Então nós podemos dizer que a igreja, quando estava em contínua oração, esperando a promessa de Deus, né, que está em Joel no capítulo que nós lemos aqui, Joel no capítulo 2, que o Espírito Santo seria derramado, né, e houve o batismo com o Espírito Santo, nós podemos dizer que primeiro eles foram salvos, depois receberam o batismo com o Espírito Santo. Eles não receberam o Espírito Santo, porque eles já tinham o Espírito Santo. O que eles receberam naquele momento foi o batismo com o Espírito Santo, que é diferente da experiência da salvação. A experiência da salvação é uma coisa, quando alguém, lá no passado, quando alguém pregou para nós recebemos Jesus em nossa vida, recebemos o Espírito Santo, né? O Espírito Santo nos convenceu do pecado, do juízo, da condenação, e o nosso nome foi escrito no livro da vida, nós fomos salvos, né? E depois veio o batismo com o Espírito Santo, que é uma experiência distinta, né? Separada da experiência de salvação. Então é importante dizer isso, que os discípulos, a igreja, não recebeu o Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito Santo, o que eles receberam naquele momento foi o batismo com o Espírito Santo. Então, eu quero deixar isso bem claro, para quando você estiver pregando, você não pregar errado. E dizer que eles receberam o Espírito Santo, não. Eles receberam o batismo com o Espírito Santo, porque eles já tinham o Espírito Santo, e já eram pessoas que tinham a salvação. Está lá em João no capítulo 21, depois você pode ler lá na sua Bíblia, que ali quando Jesus ressuscitou, Jesus ele soprou e falou, receba o Espírito Santo na vida dos discípulos. Vamos aqui para o segundo tópico, porque já estamos aí com quase 30 minutos e eu quero fazer um resumo. O Espírito Santo aumenta a abrangência da igreja. Abrangência. Na igreja primitiva, a ação do Espírito Santo foi fundamental para que muitos fossem salvos. Jesus havia dito que o Espírito Santo viria e convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor Jesus revelou que a igreja precisava ser revestida do poder para anunciar o arrependimento e o perdão de pecados em toda a terra. Jesus falou, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, né? Na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Nós podemos observar que estudando ali o livro de Atos, o que Jesus ele ordenou que a igreja fizesse, ou seja, anunciasse a salvação, isso aconteceu naquela época, naquele mundo lá. Naquela época não existia o continente da América do Sul, nem o continente da América do Norte. Havia o continente da África, havia o continente da Europa e havia também o continente da Ásia. Então nós podemos dizer que Paulo, através da vocação que Deus
tinha chamado e ele conseguiu, pregou o evangelho na Europa, né? E a Ásia, ou seja, a Ásia, onde tem muitos países do Oriente Médio, o evangelho foi pregado através dos judeus, né? Da igreja primitiva ali, e também o evangelho se espalhou, ele se proliferou também para a África. Naquela passagem que Filipe, o Espírito Santo arrebatou e ele pregou para aquele eunuco, está lá no capítulo, se não me engano, no capítulo 6, no capítulo 7 ou no capítulo 8 de Atos. Deixa eu ver aqui. Aonde está escrito, para mim não falar errado. Está lá em Atos, vamos ver aqui onde está escrito. Que Filipe pregou para o eunuco, que era Está lá no capítulo 8, o Evangelho de Samaria. Aqui no capítulo 8, onde o Filipe, ele prega a palavra de Deus para um eunuco, que era um ministro lá da África. E assim, aquele ministro, que era da África, que veio, ele era um prosélito, que ele veio adorar em Jerusalém, recebeu a salvação, foi batizado nas águas, e assim ele levou a palavra de Deus para o continente da África. Você pode estudar sobre isso, que você vai aprender do que eu estou falando aqui, né? Então nós podemos ver que através do batismo com o Espírito Santo, através do revestimento de poder, através da ordenança que Jesus deu, o mundo daquela época foi alcançado através da salvação, né? A África foi alcançada através do Evangelho, né? A Ásia e também a Europa. Então nós podemos entender que a igreja, ela depende do batismo com o Espírito Santo, né? A igreja precisa ser revestida de poder. A igreja precisa orar, a igreja precisa buscar Deus. Aquele que não é batizado com o Espírito Santo precisa ser batizado, precisa orar, precisa clamar, precisa pedir, porque é a promessa de Deus, é a promessa de Deus para a igreja. Essa promessa de Deus, ela não se limitou só lá na igreja primitiva. No tempo, né, dos apóstolos, não. Tem igrejas por aí que acreditam que isso aconteceu lá, né, que terminou, só foi para a igreja. Mas não, a palavra de Deus ela está dizendo que não se limitou só lá na igreja primitiva, mas nós podemos dizer que Paulo, na sua terceira viagem missionária, ou até mesmo na sua segunda viagem missionária, né, nas partes da Europa lá, né, do vasto Império Romano, muitas pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador através do Evangelho, elas também receberam o batismo com o Espírito Santo, assim como a igreja primitiva também recebeu, né, o batismo com o Espírito Santo, foram revestidas de poder para levar a salvação até os confins da terra. Então, nós precisamos orar, precisamos clamar, porque essa promessa é para a igreja de Jesus. E nós somos a igreja de Cristo, nós somos o templo do Espírito Santo, e nós precisamos buscar continuamente essa promessa do batismo com o Espírito Santo. Vamos chegar aqui no terceiro tópico, a autoridade do Espírito Santo. O Espírito Santo nos reveste de poder. O batismo com o Espírito Santo é a experiência oferecida por Deus para o revestimento de poder. Bem como os primeiros discípulos, hoje temos a mesma necessidade de revestimento de poder do alto para realizar a obra de Deus. Está em Atos no capítulo 1, versículo 8. Porque o poder da igreja vem do Espírito Santo e não da capacidade humana. É interessante isso aqui que ele colocou, que por mais que o homem possa ter conhecimento, por mais que o homem possa ter capacidade, segundo, né, os seus méritos, segundo a sua formação acadêmica, né, o curso de teologia, né, bacharel, mestrado de teologia, ou até um curso secular, um diploma secular, né, isto
Se essa pessoa não estiver debaixo da graça de Deus, se essa pessoa não tiver vocação para ser o ministro da palavra de Deus, ela não vai conseguir fazer, porque a obra de Deus é através do Espírito Santo. A obra de Deus é Deus que capacita, é Deus, né, que chama, é Deus que faz isso, é Deus que batiza com o Espírito Santo. Então, não vem da nossa capacidade humana. Deus, né, é importante notar também que esses recursos, né, que o homem tem, né, curso de teologia, bacharel, e alguns cursos universitários, né, que a pessoa consegue agregar conhecimento, isso só vai ser importante se ela buscar a presença de Deus, para que Deus possa usar esse homem que é espiritual. Porque a obra de Deus é espiritual e convém que o homem seja espiritual, convém que o homem seja revestido de poder. Porque, por mais que o homem seja capacitado, humanamente falando, com seu intelecto, com seu, com vasto conhecimento secular, é necessário que ele possa, que ele tenha nascido de novo, seja convertido, seja liberto, tenha uma vocação de Deus, e busque a presença de Deus para que Deus possa usar, porque o batismo com o Espírito Santo é uma experiência oferecida por Deus para o revestimento de poder. Então todos nós precisamos buscar, do alto revestimento de poder, para que nós possamos ser capacitados por Deus para fazer a sua obra. Porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que as nossas armas, elas não são carnais, mas sim elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Então a obra de Deus é questão de espiritualidade, é questão, da atuação do Espírito Santo em nossa vida. Não vem, do ser humano, mas sim de Deus em nossa vida. O Espírito Santo nos encoraja. O Espírito Santo tem um papel fundamental na vida daqueles que buscam a Deus. Ele nos capacita a anunciar a palavra de Deus com ousadia. Está lá em Atos capítulo 4, 31. Ao prosseguir na jornada cristã, enfrentando as adversidades e vencendo as tentações. É importante dizer que na nossa trajetória, na nossa caminhada, nós travamos todo dia uma tremenda batalha espiritual contra a nossa vontade, contra o nosso eu, contra as hostes espirituais da maldade, que operam, como diz Paulo, nos filhos da desobediência, daqueles que são desobedientes ao Evangelho e daqueles também que rejeitam o Evangelho. Nós podemos ver que o diabo opera, como diz Paulo, nos filhos da desobediência. Então nós podemos entender que nós precisamos, buscar a presença de Deus, porque além do Espírito Santo, ele nos usar, nos revestir, nos encher da sua glória e da sua presença, nos dá autoridade, sabedoria diante de Deus. O Espírito Santo também nos capacita para que nós possamos passar as aflições, as provas, as dificuldades. Quando a palavra de Deus diz que nós sejamos revestidos do poder através do batismo com o Espírito Santo, e a evidência desse revestimento de poder é o falar em outras línguas, O falar em outras línguas, que é a evidência, do batismo com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não só nos capacita para pregar a sua palavra, mas ele também nos reveste de poder para suportar as lutas, as provações, as perseguições. Então, nós vamos ver que a igreja primitiva conseguiu, executar o plano de Deus, dar efeito à ordenança de Jesus que ele deu à igreja, através do revestimento de poder que os discípulos, segundo a história, eles morreram, sem negar a Jesus, fazendo a vontade de Deus. Uns foram decapitados, como o apóstolo Paulo, outros morreram queimados, outros sofreram, mas eles só conseguiram fazer isso através
do revestimento de poder. Então, o batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder, nos capacita para que nós possamos ser fiel a Deus no sofrimento, na luta, na dificuldade, nas provas, né? O Espírito Santo nos capacita, ele nos fortalece, ele nos intercede por nós, nos concede graça. Então, é importante termos a comunhão com Deus através do Espírito Santo. Aqui para terminar, o Espírito Santo nos capacita. Não fosse a capacitação do Espírito Santo, não teríamos êxito no cumprimento da grande comissão. Mateus capítulo 28, 19 e 20. Marcos 16 e 15. Somente quem está cheio do Espírito Santo obedece à voz de Deus. O Espírito Santo nos capacita a ter uma vida santa, realizar com eficácia a obra do Senhor Jesus Cristo e anunciar a palavra de Deus. Foi o que eu disse quase agora, né? Foi o que eu falei quase agora. O Espírito Santo nos capacita, não só para pregar a palavra de Deus, mas também ele nos reveste para que nós possamos se manter fiel a Cristo, não negar a Jesus na hora da prova, não murmurar, né, na hora da provação, e glorificar a Deus na prova, na luta, e buscar a presença de Deus, né, e ser revestido através do batismo com o Espírito Santo. Então, você pode ser revestido de poder, eu posso ser revestido de poder, porque o Espírito Santo habita em nós e ele quer nos encher da sua presença, da sua graça, e nós só vamos conseguir cumprir o ide de Jesus, o imperativo de Jesus, a ordem de Jesus, através do batismo com o Espírito Santo, através da oração, né, da renúncia do pecado, né, renunciar ao pecado, buscar a presença de Deus. Todo dia não é fácil ser crente de verdade. Todo dia nós precisamos orar, precisamos renunciar ao pecado, para que nós possamos ter uma vida cheia do Espírito Santo, para que nós possamos cumprir, né, o ide de Jesus, que é pregar a sua palavra. Muitas almas aí no mundo estão perecendo, estão aí. O evangelho, nesses finais dos últimos tempos, tem sido escandalizado por falsos doutores, falsos profetas, né? Falsos pastores, falsos crentes. O evangelho tem sido escandalizado, mas o crente cheio do Espírito Santo, que serve a Deus, que ora, que busca, que dá testemunho daquilo que Jesus fez na vida dele, ele vai conseguir, porque Deus irá nos renovar, Deus irá nos encher da sua presença, da sua glória, e nós iremos realmente cumprir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala assim, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Irmão, que Deus abençoe a sua vida, já estamos passando aí de 40 minutos. Essa foi, né, o resumo aí da primeira aula desse primeiro trimestre de 2025. Esse foi um resumo dessa primeira lição. E antes de você que chegou até o final do vídeo, né, se inscreva em nosso canal, faça um comentário, dê um joinha, dê um like aí, para que você possa nos acompanhar, você que gosta de aprender a palavra de Deus. Eu agradeço a Deus pela sua vida, você que é aluno e você que nos acompanha aí no YouTube. A nossa segunda aula de escola dominical vai ser ministrada dia 12, e a lição 2 é em permanente vigilância, o chamado à santidade e a preparação. Nós vamos falar sobre vigilância, santidade e preparação na segunda aula. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, a sua família. Nós ficamos por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Que esse resumo aí da escola dominical, dessa primeira lição, possa ter te ajudado aí. Você que é professor, você pode se aprofundar um pouco mais, né? E enriquecer a sua aula quando você for dar, tá bom? Eu espero que eu possa ter ajudado você, né, a se aprofundar um pouquinho na escola dominical, dessa primeira lição. Eu fico por aqui, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, e eu espero você no próximo vídeo.
Fique com Deus. Um abraço de seu irmão, presbítero Florival.